Leitura do ensinamento de Meixo Sama. Ciclos cósmicos. Rocan, ministro Ricardo Mendes Dugo. Ciclos cósmicos. O homem vive num ilimitado e misterioso, mas ordenado universo, que evolui e reevolui em ciclos. Um ciclo é um período de tempo do qual certos aspectos ou movimentos de corpos celestes se realizam e ao fim do qual irão ser repetidos em novo ciclo. Um período de anos ou eras, no qual certos fenômenos ocorrem, os quais, por sua vez, se interrelacionam com toda a vida. Há ciclos do dia e da noite. Existem também os ciclos das eras. As mudanças ocorrem em pequena, média e ampla escala. Ciclos menores ou maiores podem ocorrer a cada 10.000, 3.000, 10.000 anos e assim por diante, repetindo-se continuamente dentro da eterna marcha do tempo. Na verdade, o universo é tão infinitamente misterioso que o entendimento do homem atual ainda não pode compreendê-lo. Após uma era de aproximadamente 3.000 anos de relativa obscuridade, encontramo-nos agora no alvorecer de uma nova era de luz. A mutação é tão sem precedentes que se torna difícil a compreensão de sua integral importância. É mudança que nenhum dos nossos antepassados teve o privilégio de experimentar. Como somos afortunados, nós que vivemos nesta época, por podemos entender, ainda que parcialmente, a verdadeira significação desta mutação. Adquirir os meios através do Jorei, a fim de tornar esta transição mais fácil para cada um e servir a Deus e à humanidade. Fonte, os novos templos. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao culto mensal em ação de graças. Hoje é um tema um pouco mais profundo, né? Que poucas vezes no nosso dia a dia a gente para pensar que realmente estamos nessa transição planetária, né? A transição da era da noite para a era do dia. E é justamente nisso que encontramos também a nossa pequenez, né, diante do universo. Tem até um site que você vai saindo do micro e vai expandindo para o macro. E você vai saindo do planeta, entra no sistema solar, Via Láctea, e vai indo, vai indo, vai indo. E no fim das contas, né, uma coisa que nós achamos, ou aparentemente é grande, perto da nossa perspectiva aqui como seres humanos, né? No fim das contas, o planeta Terra é um cisquinho, né? A Via Láctea, né, que é muito maior, é um cisquinho perto do tamanho do universo. Então, quem é o ser humano, né, perto de toda a criação divina, né? E, na verdade, até nesses ciclos, né, quando a gente para pensar aqui no ensinamento, 10.000, 3.000, 10.000 anos, nós vivemos uma encarnação, às vezes 100 anos que seja, né, só arredondando. Você imagina o que é um ciclo de 1.000 anos, o que é um ciclo de 10.000 anos. Puxa, né? Olha o tamanho da magnitude que tem por trás de tudo isso. E aí, ainda como a Sama coloca, né? Ainda temos o privilégio de estarmos vivendo essa transição planetária com o Jorei a nosso favor, né? E podendo transpor as barreiras, né, as dificuldades dessa grande transição, dessa purificação, né, porque nada mais é a encarnação que uma oportunidade da gente evoluir. E é aí que está o grande X da questão, né? Nós estamos aqui, numa grande maioria ainda não desperta, que ainda não entendeu o que veio fazer na Terra, e nós, numa minoria ainda, temos que ter a nossa autoevolução, né? Fazer a nossa autoanálise, entender aquilo que a gente precisa mudar, né? O grande problema é passar anos e sermos exatamente a mesma pessoa. Na verdade, tem que passar anos e sermos
totalmente diferentes. Esse é o grande foco, né? Para que daí um dia, o dia que a gente for desencarnar, a gente tenha somado várias etapas na nossa evolução e a gente possa voltar, né, para o habitat espiritual, vamos dizer assim, e lá nós olharmos para trás e falar, puxa, mais uma vida que eu me dediquei fortemente à minha evolução, eu me dediquei à evolução da humanidade, o meu trabalho, o meu servir, eu trouxe benefícios para a humanidade, né? Eu estava recentemente numa conversa falando sobre legado, né? E qual o legado que nós vamos deixar? Né? Depois da nossa partida, o que vão lembrar sobre a nossa vida? Né? E o que nós impactamos? Se nós passamos na vida de alguém, mesmo que um pequeno momento, será que a gente conseguiu entregar algo de positivo para essas pessoas? Né? O que a gente deixou com elas? A gente deixou sofrimento? A gente deixou maus exemplos? Ou nós deixamos bons exemplos? Nós ajudamos essas pessoas? Nós tornamos mais felizes essas pessoas? Então isso é um pouco do que é o legado, né? O que vai ficar para as próximas gerações. Então, cabe a nossa reflexão que nós estamos no ano de 2025, na linha do tempo aqui da Terra. Por que nós estamos encarnados agora e não talvez em 1800? Né? Então, assim, até mesmo a relação e a explicação de estarmos aqui na Terra nesse ano, com essa família, com o templo que nós estamos, né? Por que tem todo um significado por trás disso que a gente não pensa que tem, né? Para uma encarnação acontecer, existe toda uma programação, não é sortido. A gente não cai por acaso numa família, a gente não cai por acaso numa religião, né? Se o Meshama não fala no ensinamento que se a gente só encostar numa pessoa, já quer dizer que tem uma relação espiritual pregressa. Só um esbarrão, você às vezes nem conhece a pessoa, esbarrei. Tem uma ligação que pode ter acontecido numa vida passada, exatamente uma anterior, e pode ter acontecido várias para trás. Então, na verdade, no fim das contas, nós estamos quitando os nossos débitos paulatinamente, né, ao longo dos anos, e a ideia é que a gente consiga zerar isso, e a partir do momento que a gente zera, a gente está agregando só a humanidade, a gente não tem mais dívidas. Então, muitas das vezes, se Deus assim permitir, em algum momento a gente chegar nesse ponto, nós encarnamos porque queremos, de repente, por uma missão especial. Né? Existem missões espirituais. Às vezes o espírito não tem mais karmas, mas ele vem justamente para cumprir uma missão espiritual, somente ela. Não porque ele tem karmas, né? Que talvez seja até mais difícil. Porque viver uma vida puramente espiritual, puramente dedicada à obra divina, é também um desafio, né? Você abdicar da vida material como um todo e viver puramente para ajudar os outros. Né? Esse tipo de prática religiosa não é simples. Só que o que se colhe depois com isso vale muito mais do que uma pequena vida que se passou dedicando a Deus. Né? Então a colheita é muito maior no plano espiritual. Quando você chega lá, automaticamente vem todo o benefício de você ter servido toda a sua vida. E também quem tem uma mescla de vida material, tradicional e vida espiritual também é uma missão. Por quê? O que você está contribuindo para a evolução científica da humanidade? Né? Então, hoje, muitas pessoas veem sempre o mundo sempre pelo lado negativo só, né? Mas se nós formos olhar há 300 anos atrás, 400, 500, nós tínhamos a eletricidade com a facilidade que nós temos hoje, a iluminação, a transmissão, que as pessoas podem ver ao redor do mundo, algo em tempo real. Né? Então, nós estamos evoluindo sim como humanidade, até cientificamente também. Então, esse progresso é positivo, a gente também tem que reconhecer. Então não é de todo ruim o que nós vivemos, mas nós precisamos, na verdade, usar o nosso coração e a nossa mente para o bem.
Porque até mesmo na energia, né, quando você manipula a energia, você pode manipular para o bem e para o mal. Ela é neutra. Energia é energia, ela está em tudo. Mas se você manipula negativamente, você prejudica você em primeiro lugar, né, que é o primeiro passo, e depois você prejudica o outro. Muitas vezes, quando está numa baixa vibração. Quando a gente está em alta, dificilmente as frequências negativas atingem a gente. Mas quando você baixa a sua vibração, fica com ódio, ressentimento, né? Ou até tristeza por estar passando por um problema, a gente baixa a vibração. Infelizmente, a gente passa por isso. Mas cabe a nós, né, constantemente voltar para o lado positivo, né? Construir um novo momento, né? Sair daquela vibração negativa e procurar ressignificar situações. Né? Porque muitas vezes na dificuldade é quando mais estamos perto de Deus, né? É a hora que você está mais rezando, é a hora que você está mais ministrando jorei. A hora que está tudo bem, ministro jorei uma vez ao ano. Aí a hora que está difícil, é jorei todo dia, é 3 vezes por dia, é 10 vezes por dia, é oração, é ensinamento. Nossa, você vai igual um louco, né, para cima da religião, de Deus, né? Mas na hora que está tudo bem, esquece. Na hora que está tudo bem, não agradece. Mas na hora que está tudo mal, nossa, agora eu tenho que fazer um donativo, que é graças a esse donativo que vai mudar minhas coisas. Não é assim, gente. Né? Então a gente tem que procurar sair dessa gangorra, positivo, negativo, e procurar equalizar. Né? Porque os momentos bons passam, os ruins passam, mas a gente tem que estar na linha do meio. Como a Sama mesmo fala, né? O dourado caminho do meio. Tem um ensinamento que o título é esse. Então a gente tem que ter o equilíbrio entre o espírito e a matéria e continuar constantemente evoluindo. Né? E saber que cada situação, por mais difícil que seja, alguém está aprendendo alguma coisa. Algum karma está sendo quitado. Né? Porque na hora que a gente está com a dificuldade, às vezes na saúde, a gente não entende, às vezes a gente parece que está patinando, não consegue evoluir, mas no fim das contas, o débito está sendo pago. E lá na frente, daqui 10, daqui 20, daqui 30 anos, a gente vai olhar para trás e falar, puxa, como foi bom eu ter passado por aquilo. Porque graças àquela situação eu evoluí, eu sou essa pessoa hoje. Eu que tenho um karma meu, né? Só que no momento que a gente está passando, a gente nunca consegue entender essa magnitude. Né? A gente não consegue ter a clareza espiritual que a dificuldade é uma limpeza. E que, como Meixo Sama fala, a purificação é amor de Deus. Né? Então, é difícil passar, mas depois que passa, vem uma grande graça. Né? Eu passei recentemente, não faz tanto tempo, meu pai, avô, avó, purificaram até um certo momento. Mas depois que chegaram ao plano espiritual, já estão em outra escala espiritual. Então, foi difícil passar? Foi. Hoje eles devem estar tranquilos. Mas passaram pela dificuldade também, né? E a gente tem que estar preparado para a vida e tem que estar preparado para a morte, entre aspas. E a morte não é o fim. A morte é só uma etapa, é só mais um passinho, porque daqui a pouco a gente volta. Eu soube que na minha outra encarnação, da minha última para essa, eu demorei 3 anos para voltar. Eu fiz um bate-volta. Então, naquela, estava sofrendo, tive uma purificação no final da vida. Foi ruim no momento? Foi. Aí já voltei. Na mesma família ainda, cumprindo uma nova missão dentro da mesma família. Então, gente, assim, a gente tem que ampliar a nossa visão. Acho que esse ensinamento é justamente isso. Né? Meixo Sama, ele sai do dia a dia aqui nesse ensinamento. Né? Ele não está mais no beabá da purificação. Ele está falando de ciclos cósmicos, ele está falando de universo, ele está falando aqui de ciclos de 10 mil anos. E por que eu acho que ele coloca isso aqui, apesar da gente não conseguir talvez entender a profundidade? É justamente para a gente entender o quanto distante que às vezes a gente está da verdadeira vida, né? Da verdadeira prática que a gente tem que se focar. Né? A evolução espiritual é muito maior
do que o ônibus que quebrou, o carro que bateu. Às vezes um alimento que faltou, né? Uma purificação que se passa, que é momentânea, mas logo vem a graça. Então a gente tem que se focar em coisas maiores. Às vezes desligar um pouco do momento presente e olhar o momento futuro. Não gerando ansiedade, tá? Mas entender que aquele processo, aquela purificação é necessário. E depois dela vem uma grande graça. Tá bom? Acho que é isso. Obrigado.